Existe um lugar escondido bem no fundo do seu peito, onde nasce uma faísca. Uma faísca silenciosa, invisível, que você nunca sentiu de forma consciente, mas que está acontecendo agora, neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras. Essa faísca acontece cerca de 100 mil vezes por dia, mais de 30 milhões de vezes por ano. Bilhões de vezes ao longo de uma vida inteira, sem pausa, sem descanso, sem que ninguém precise dar a ordem. Imagine um órgão capaz de gerar sua própria eletricidade, capaz de criar sozinho o sinal que comanda o seu próprio movimento. Um órgão que, mesmo retirado do corpo, em condições adequadas de laboratório, continua a bater por conta própria. Isso não é ficção científica. Isso é o seu coração. Olá e bem-vindo a mais um episódio do Fisiologia Falada. Hoje nós vamos investigar um dos maiores mistérios da fisiologia humana. Como um pedaço de músculo do tamanho de um punho fechado consegue gerar a própria eletricidade e bater por conta própria a vida inteira sem nunca precisar de um comando vindo de fora. Então, pega seu café, ajusta os fones e vem comigo. Por séculos, a humanidade acreditou que o coração precisava do cérebro para bater. Parecia óbvio, afinal, o cérebro comanda os músculos, comanda os movimentos, comanda a respiração consciente. Por que seria diferente com o coração? Mas havia um detalhe perturbador. Quando os primeiros pesquisadores observaram corações isolados, removidos do corpo, eles testemunharam algo que desafiava toda a lógica da época. O coração continuava batendo. Sozinho, sem cérebro, sem nervos conectados, sem nenhum comando externo. Como? A resposta está em uma propriedade fascinante chamada automatismo cardíaco. Ou, em outras palavras, a capacidade do coração de gerar seus próprios impulsos elétricos, de forma espontânea e rítmica. E aqui está o ponto que muda tudo. O coração não depende do cérebro para bater. Ele depende do cérebro apenas para ajustar a velocidade desse batimento. São coisas completamente diferentes. Pensa assim: o cérebro não é o motorista do coração. O cérebro é mais como um passageiro que de vez em quando pede para acelerar ou desacelerar. Mas o motor liga sozinho. E onde fica esse motor? Quem gera essa faísca original? Para responder isso, precisamos conhecer dois tipos especiais de células. O primeiro tipo é o das células contráteis. Elas são a maioria. São elas que efetivamente se contraem e geram força, espremendo o sangue para fora das câmaras. São os trabalhadores braçais dessa história. Mas existe um segundo tipo, muito mais raro e muito mais misterioso: as células marca-passo. Essas células têm uma característica extraordinária. Elas são instáveis, e aqui instabilidade é uma virtude. Deixa eu explicar. A maioria das células do corpo mantém sua carga elétrica estável quando está em repouso. Elas ficam ali, quietinhas, esperando uma ordem para disparar. As células marca-passo não possuem essa estabilidade. Elas têm uma espécie de inquietação elétrica permanente. Sua carga nunca fica totalmente parada. Ela muda, lentamente, subindo aos poucos, até atingir um limite. E quando atinge esse limite, dispara. E aí, depois de disparar, ela volta ao início e começa tudo de novo. Sobe, dispara, reinicia. Sobe, dispara, reinicia. É essa inquietação rítmica que cria o batimento cardíaco. As células marca-passo são literalmente relógios biológicos vivos. Elas não esperam ordem de ninguém. Elas mesmas marcam o tempo. Por isso o nome, marca-passo. Elas marcam o passo, o ritmo, o compasso do coração. E entre todas essas células marca-passo, existe um grupo que comanda a orquestra inteira. No alto do átrio direito, existe uma pequena região, do tamanho de poucos milímetros, chamada nó sinoatrial. Guarde esse nome, porque ele é o protagonista da nossa história.
O nó sinoatrial é o marcapasso natural do coração. É ali que nasce a faísca original. É ali que o batimento começa. Por que ali? Porque as células do nó sinoatrial são as mais rápidas de todas. Elas disparam mais vezes por minuto do que qualquer outro grupo de células marcapasso. E como elas são as mais rápidas, elas dão o ritmo antes que qualquer outra consiga. Em condições normais, o nó sinoatrial dispara entre 60 e 100 vezes por minuto. Esse é o famoso ritmo sinusal, o ritmo normal e saudável do coração. Cada disparo do nó sinoatrial é o início de um novo batimento. É a fagulha que vai se espalhar por todo o coração. Mas para que serve uma fagulha se ela não se propaga? De que adianta gerar o sinal se ele não chega aos lugares certos na hora certa? É aqui que entra um sistema de fios, uma verdadeira rede elétrica interna. Quando o nó sinoatrial dispara, o impulso elétrico não fica parado, ele se espalha. A primeira coisa que acontece é a propagação do sinal pelos dois átrios. A eletricidade viaja de célula em célula, como uma onda atravessando a superfície de um lago. E o que acontece quando essa onda passa? Os átrios se contraem. Essa contração empurra o sangue dos átrios para os ventrículos, dando aquele toque final de enchimento antes da grande contração. Mas agora surge um problema de engenharia. Entre os átrios e os ventrículos existe uma barreira, uma camada de tecido que não conduz eletricidade. É como se houvesse um isolamento, uma parede elétrica separando a parte de cima da parte de baixo do coração. Isso significa que o impulso elétrico não pode simplesmente atravessar dos átrios para os ventrículos em qualquer lugar. Existe apenas uma passagem, um único portão. E esse portão tem um nome. Esse portão se chama nó atrioventricular. Ele fica na junção entre os átrios e os ventrículos, e é o único caminho normal pelo qual o impulso elétrico pode passar de cima para baixo. E aqui acontece algo genial, algo que parece um defeito, mas é na verdade uma das soluções mais elegantes do corpo humano. O nó atrioventricular atrasa o sinal. Isso mesmo. Quando o impulso chega até ele, em vez de passar imediatamente, o sinal é segurado por uma fração de segundo. Uma pausa breve, mas absolutamente crucial. Por que o coração faria isso? Por que atrasar de propósito um sinal que precisa chegar rápido? A resposta é pura inteligência fisiológica. Esse atraso dá tempo para que os átrios terminem de se contrair e de esvaziar todo o seu sangue para dentro dos ventrículos, antes que os ventrículos comecem a se contrair. Pensa na sincronia disso. Primeiro, os átrios enchem os ventrículos. Depois, e só depois, os ventrículos disparam. Se não houvesse essa pausa, átrios e ventrículos se contrairiam quase ao mesmo tempo, e o enchimento seria prejudicado. O coração bombearia menos sangue, de forma desorganizada. Então, esse pequeno atraso, de apenas frações de segundo, é o que garante o tempo perfeito entre encher e ejetar. O nó atrioventricular é o guardião do ritmo. Ele é o portão que controla quando a próxima fase pode começar. E depois dessa pausa estratégica, a eletricidade finalmente é liberada para mergulhar nos ventrículos. E ela mergulha em altíssima velocidade. A partir do nó atrioventricular, o impulso entra em uma verdadeira autoestrada elétrica. Primeiro, ele percorre uma estrutura chamada feixe de His. O feixe de His desce pela parede que separa os dois ventrículos e logo se divide em dois caminhos, o ramo direito e o ramo esquerdo, um para cada ventrículo. E desses ramos partem milhares de fios finíssimos que se espalham por toda a musculatura ventricular. Essas são as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje são especialistas em velocidade. Elas conduzem o impulso elétrico de forma extremamente rápida, levando o sinal para todos os cantos dos ventrículos quase ao mesmo tempo. Por que isso importa tanto? Porque os ventrículos precisam se contrair de forma coordenada e quase simultânea. Se algumas partes contraíssem antes e outras depois, a força ficaria desorganizada,
e o bombeamento seria fraco e ineficiente. Graças às fibras de Purkinje, o impulso chega a toda a musculatura ventricular num piscar de olhos. E os ventrículos se contraem como uma unidade poderosa, espremendo o sangue para os pulmões e para o corpo. Então, repara na sequência completa. Nó sinoatrial gera o impulso. A onda se espalha pelos átrios que se contraem. O sinal chega ao nó atrioventricular, onde sofre uma pausa estratégica. Depois, desce pelo feixe de His, segue pelos ramos direito e esquerdo e se espalha pelas fibras de Purkinje. E então, os ventrículos se contraem. Tudo isso em menos de um segundo. E se repete sem falhar a cada batimento da sua vida. Mas agora vem a pergunta mais profunda. O que é, afinal, essa faísca? De onde vem essa eletricidade? A resposta está em um balé invisível de partículas carregadas, os íons. Principalmente 3 deles: sódio, potássio e cálcio. Toda célula viva mantém uma diferença de carga elétrica entre o seu interior e o seu exterior. É como uma bateria carregada, pronta para descarregar. Essa diferença existe porque os íons estão distribuídos de forma desigual dentro e fora da célula. Quando a célula dispara, canais minúsculos se abrem na sua membrana e os íons começam a se movimentar. E é esse movimento de íons que cria a corrente elétrica. Vamos começar pelas células contráteis, as trabalhadoras. Quando o impulso chega até elas, canais de sódio se abrem rapidamente. O sódio, que estava concentrado do lado de fora, invade a célula. Essa entrada brusca de carga positiva inverte a polaridade. É a despolarização, o disparo propriamente dito. Mas no coração existe um personagem especial nessa fase, o cálcio. Logo após a entrada de sódio, canais de cálcio também se abrem. E o cálcio entra mais lentamente, criando um platô, uma espécie de prolongamento do sinal. Essa é uma característica única do músculo cardíaco. Esse platô de cálcio faz a contração durar mais tempo e impede que o coração entre em contrações rápidas e descontroladas. E o cálcio tem um papel duplo. Além de prolongar o sinal elétrico, ele é o gatilho direto da contração. É o cálcio que se liga às proteínas dentro da célula e permite que o músculo encurte e gere força. Sem cálcio, não há contração. Guarde isso. O cálcio é a ponte entre a eletricidade e o movimento. E para finalizar o ciclo, entram em cena os canais de potássio. O potássio sai da célula, levando carga positiva embora, e a célula volta ao seu estado original. É a repolarização, o recarregar da bateria, pronta para o próximo disparo. Agora, nas células marca-passo, a história tem um tempero a mais. Lembra que elas são inquietas, que nunca ficam paradas? Isso acontece porque nelas existe uma entrada lenta e contínua de cargas positivas, mesmo em repouso. É esse vazamento constante que faz a carga subir aos poucos, sozinha, até atingir o limite e disparar. E é o cálcio que tem papel central nesse disparo automático. Por isso, elas não precisam de ordem. A própria química delas garante o ritmo. Pareceu confuso? Vamos amarrar a ideia mais importante deste episódio. A eletricidade do coração existe para gerar movimento. O impulso elétrico é apenas o mensageiro. A mensagem final é a contração. A sequência é sempre a mesma. Primeiro vem o sinal elétrico, a despolarização. Esse sinal provoca a entrada de cálcio. O cálcio provoca a contração. Depois vem a repolarização, o relaxamento e o preparo para o próximo ciclo. Eletricidade, depois mecânica. Sinal, depois força. Faísca, depois batimento. Sempre nessa ordem. E é por isso que, quando registramos a atividade elétrica do coração em um exame, conseguimos prever e entender a atividade mecânica que vem logo em seguida. Mas isso é assunto do nosso próximo episódio. Agora voltamos àquela pergunta do início. Se o coração bate sozinho, então qual é o papel do cérebro nisso tudo? O papel do cérebro é ajustar. O coração tem o seu ritmo próprio, ditado pelo nó sinoatrial.
Mas o sistema nervoso autônomo pode acelerar ou frear esse ritmo, conforme a necessidade do corpo. Quando você se assusta, quando corre, quando sente medo ou faz exercício, o ramo simpático do sistema nervoso entra em ação. Ele acelera o nó sinoatrial, aumenta a velocidade de condução e deixa o coração mais forte e mais rápido. É o estado de alerta, de ação. Mas quando você relaxa, descansa, respira fundo e se acalma, o ramo parasimpático assume. Ele desacelera o nó sinoatrial, reduz a frequência e poupa o coração. É o estado de repouso, de recuperação. Repara na elegância disso. O coração nunca para de bater por conta própria, mas ele escuta o corpo. Ele se adapta. Ele acelera quando você precisa de mais e desacelera quando você precisa de menos. O cérebro não liga o motor já está ligado. O cérebro apenas pisa no acelerador ou no freio. E é exatamente por isso que o coração consegue continuar batendo mesmo em pessoas em coma, mesmo durante o sono profundo, mesmo quando a consciência se desliga. Então vamos recapitular essa jornada extraordinária. O coração possui automatismo. Ele gera seus próprios impulsos, sem depender de um comando externo. Esse impulso nasce nas células marca-passo, e o comandante de todas elas é o nó sinoatrial, o marca-passo natural do coração. A onda elétrica se espalha pelos átrios, faz uma pausa estratégica no nó atrioventricular e depois mergulha pelos ventrículos, através do feixe de His, dos ramos direito e esquerdo e das fibras de Purkinje, garantindo uma contração rápida e coordenada. Por trás de tudo existe a dança dos íons. O sódio que dispara, o cálcio que sustenta o sinal e desencadeia a compressão e o potássio que devolve a célula ao repouso. E, acima de tudo, entendemos a grande verdade deste episódio. O coração não precisa do cérebro para bater. Ele bate sozinho. O cérebro apenas ajusta a velocidade, como um passageiro que pede para acelerar ou frear, enquanto o motor segue ligado por conta própria. Pense nisso por um instante. Enquanto você dorme, enquanto você sonha, enquanto você esquece completamente que tem um coração, ele continua, fiel, incansável, gerando a sua própria faísca, batimento após batimento, mantendo você vivo sem nunca pedir nada em troca. No próximo episódio, vamos aprender a ler essa eletricidade. Vamos descobrir como toda essa atividade elétrica pode ser registrada, traçada e interpretada através de um dos exames mais importantes da medicina, o eletrocardiograma. Eu fico por aqui. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do Fisiologia Falada. Tchau!